número 1 ao versículo de número 3. Ali os irmãos podem localizar Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22, e localizando o capítulo de número 5, os irmãos, consequentemente, irão localizar o capítulo de número 6, que é, na realidade, a sequência dos versículos anteriores. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Ainda estou vendo alguns irmãos folheando. Eu vou aguardar, porque o texto é muito importante para a nossa reflexão nesta noite. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22, até o versículo de número 33, e o versículo de número, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo 3. Eu vou começar a ler o versículo de número 22. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E ali vamos ler o versículo 1 do capítulo de número 6. E vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. E para finalizar, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Eu fiz questão de ler todos esses versículos propostos nesta noite, porque nós iremos falar sobre essa posição da família diante de Deus, e é muito importante que os irmãos pelo menos tenham o conhecimento do conteúdo desse texto. Irmãos, falando sobre submissão, a primeira coisa que eu quero destacar: submissão. Eu ouvi hoje à tarde uma deputada federal questionando o pastor, porque o pastor estava informando que as mulheres eram submissas. Só que, dentro do contexto bíblico, a submissão ela não é uma forma de subjugar alguém ou de humilhar alguém.
está em uma condição de escrava. Porque tem gente que acha, tem homem que acha que mulher tem que ser submissa a ele, e ele tem que fazer e falar o que ele bem quer, e a mulher tem que fazer tudo o que ele está falando. Isso não é submissão. Submissão é o respeito que o homem deve ter à mulher e a mulher deve ter ao homem. Como é que eu estou dizendo isso? Com base no que está escrito. Se os irmãos lerem o versículo de número 21, versículo anterior ao versículo que nós tomamos por base nesta noite, diz o quê? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso é uma submissão. Eu sou submisso ao pastor desta igreja, eu sou submisso aos obreiros desta igreja, eu sou submisso aos irmãos, eu devo submissão aos irmãos. A submissão parte do princípio do respeito, e esse respeito deve ser um respeito que deve ser mútuo. A submissão deve ser de espontânea vontade. A mulher não deve ser, minha avó, explorada. Porque se a mulher for explorada no casamento, parte do princípio que é uma submissão negativa, que é o que os deputados e as deputadas lá em Brasília estão pregando, que é agora coordenadora, diretora, que é agora a chamada misoginia, que o que o homem fala em determinada mulher, para determinada mulher, e a mulher entender que é uma situação negativa, se for aprovado aí o que esses deputados estão dizendo, a pessoa pode ir diretamente na delegacia e registrar uma boletim de ocorrência e falar que a determinada pessoa está tratando ela de forma vexatória, negativa, colocando ela lá no chão, está dizendo que ela é submissa e assim sucessivamente. A submissão, biblicamente, tem que estar pautada no respeito. No momento que eu não respeito a minha esposa, eu estou deixando de cumprir a Bíblia Sagrada. E eu estou deixando de cumprir a posição de família em que Deus me chamou que eu fosse e que eu fizesse, na verdade. Então, a família padrão, a família que nós buscamos, que a igreja prega, é a família que requer que o homem respeite a mulher. E esse respeito deve ser um respeito, irmãos, honrado. Tem homem que quer respeito e não se dá com respeito. Quer que o filho respeite, mas ele não respeita o filho. Quer que a mulher respeite, mas não quer respeitar a mulher. Como é que pode, meu irmão? Está errado, né? Então, biblicamente, o respeito, a submissão é algo que deve ser voluntário. E aí eu classifico dessa forma: submissão, voluntariedade, escolha. A mulher escolhe a estar ali subjugada. Subjugada, entre aspas. E essa subjugação não é ser submissa de forma negativa, mas de forma que ela faz voluntariamente, por escolha. A mulher, assim como nós estamos aqui como noiva de Cristo, alguém está aqui na igreja forçado? Se alguém está na igreja aqui forçado, está simplesmente aqui no ambiente social. E esse ambiente social é bom, agradável, porque nós ouvimos palavras boas, palavras positivas, palavras de Deus. Mas ele está recebendo alguma coisa se ele estiver aqui forçado? Não. Não está recebendo nada. Ele pode estar recebendo um livramento direto. E se lá fora, pior, porque está aqui. Aqui, graças a Deus, é lugar de bênção, lugar de salvação. Então, nós temos aqui a submissão voluntária, a
a submissão, uma atitude de coração. A mulher ela tem que aceitar de coração estar diante do homem. Se a mulher não aceitar esse ato de submissão, de forma que o coração dela volte a ser ao seu marido, não é uma coisa prazerosa. Não é uma coisa prazerosa, é uma coisa ruim. Então a mulher tem que aceitar de coração a ser submissa. Ela assim, eu amo estar diante deste homem. E o homem dizendo, eu amo estar diante desta mulher. Isso que é maravilhoso. E a não submissão, a submissão que não é bíblica, é aquela que traz inferioridade. É o homem obreiro Danilo, que, com todo respeito, né, com esse bigode que o senhor tem, chegava para a mulher e disse assim, é eu que mando aqui. É eu que mando nesse lugar. Na realidade, o homem manda, mas é preciso dizer que manda. Às vezes o respeito parte da conduta do que às vezes da fala. Para eu mandar na minha casa, para minha mulher me respeitar, eu não preciso colocar o dedo na cara dela e dizer que quem manda aqui sou eu. Quem paga as contas aqui sou eu. Quem comprou aqui fui eu. Não precisa fazer isso. O respeito se conquista através da postura, da conduta sadia, da conduta digna. E é isso que a Bíblia diz em relação a isso. Né? Porque Cristo jamais chegou aqui na terra, ou chegou para a igreja, e quis trazer uma superioridade plena. Cristo, ele mostrou para nós a humildade. E é isso que o marido deve ser. Humilde. Tem que trabalhar, claro. Tem certo momento que o homem tem que mostrar a postura de um homem de casa. Mas como é que mostra a postura de um homem de casa? Gritando? É quebrando o celular? Os irmãos sabem que se uma mulher ou se um homem quebra qualquer objeto, é uma violência. Ele não quer bater nela, mas ele quebra alguma coisa, é uma violência. É uma violência indireta, porque ele não fere lá, mas ele está quebrando o prato. Se quebrar o prato, se quebrar a panela, se quebrar copo, com raiva, é uma violência. Não é isso mesmo, minha avó? Minha avó está me testemunhando. Então é verdade. Glória a Deus. Então é isso. Essa situação que a pessoa chega e diz assim, não, eu vou fazer. Isso não é autoridade. A autoridade é o que Cristo demonstrou por nós. Ele veio aqui com humildade, com zelo. Teve um momento que Cristo teve que mostrar a autoridade. Lá no templo, quando ele expulsou os cambistas, ele mostrou a autoridade. Mas ele não precisou aqui quebrar, fazer coisas e mais coisas para mostrar que ele é o Todo-Poderoso. Não. Então o homem tem que estar na condição de cabeça, mas com equilíbrio. E outra coisa que vem diferenciar a submissão bíblica e a submissão não bíblica é que a situação da submissão que não é bíblica é uma submissão cega. Irmãos, o que é uma submissão cega? É quando a mulher ela está ali presa emocionalmente a uma pessoa que faz mal para ela continuamente. Ele diz que ela é filha, ele diz que ela é gorda, ele diz que ela é isso e aquilo, ele diz que ela não faz nada e ela trabalha, arruma a casa, deixa a casa bonita, ele diz que a comida é ruim, ele diz que a comida dela já foi boa, mas agora não está boa. É uma situação terrível. Isso tudo aqui traz uma cegueira, porque a mulher, ela tenta fazer tudo para esse homem, meu amigo. Tudo, absolutamente tudo, mas nada é bom. E ela se sente o quê? Frustrada, inferiorizada, desanimada.
e para ela é aquilo mesmo. Ela não pode nem pentear o cabelo, porque se ela pentear o cabelo e fizer uma chapinha, ele já fica lá desconfiando. Homem inseguro, homem fraco. Se a minha mulher está se arrumando, eu fico preocupado porque eu tenho que tirar dinheiro. Mas ela tem que se arrumar. Né? Se ela está se arrumando, ela tem que se arrumar mesmo. É isso que é importante. Mas o homem, ele deve ter a prudência e deve ter o preparo, porque a submissão não é uma cegueira. A submissão é algo focado em Cristo. Então, tudo que é submissão está ligado diretamente à cultura de Cristo. Cristo não humilhou a igreja. E o homem não deve humilhar a mulher. E é vice-versa, irmão. A mulher também não deve humilhar o homem. Porque tem condição que às vezes a mulher, ela quer sobressair. E na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, existe alguma diferença entre homem e mulher? Em termos de um maior que o outro? Existe essa diferença? Seja sincero, existe essa diferença? O irmão disse que existe. Quem falou que não? Assim. Olha, irmãos, biblicamente falando, em termos de salvação, não há uma situação de disparidade de um ser maior que o outro. O homem é a mesma coisa que a mulher. Só que nesse texto aqui, Jesus coloca um representante. Assim como Cristo, ele é, a cabeça da igreja, o homem, ele é a cabeça da família. É aquele que está ali organizando a família. Que está ali centralizando a família. Mas não quer dizer aqui na Bíblia que o homem é superior à mulher. Que o homem tem que bater no peito e dizer assim: eu sou superior. Isso aqui não é. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia simplesmente está mostrando que dentro deste lar, que dentro desta família, tem alguém que vai direcionar. Agora, se esse alguém não estiver preparado, aí é o problema dele. Se esse homem entrega a autoridade do lar ao filho, aí é o problema dele. Se esse homem entrega a autoridade do lar à esposa dele, é o problema dele. Ele está fugindo da regra que o apóstolo Paulo demonstrou e deixou para nós aqui no livro de Efésios. Glória a Deus. Então, já visualizamos aqui o contraste entre a submissão. Agora vamos ver as três coisas importantes aqui, relacionadas ao marido, à esposa e aos filhos. Nós temos aqui para as esposas a questão da submissão, como já foi dito. Para o marido, existe aqui um contratempo, que é um contrapeso. Para a mulher deve a submissão ao marido, e o marido tem que fazer o que para a mulher? Hein? Amar a mulher. E existe aqui na Bíblia Sagrada, olha o que diz o texto da Bíblia Sagrada. Vós maridos, versículo número 25, vós maridos amai vossas mulheres, também como Cristo amou a igreja. E aí diz, e assim mesmo se entregou. Para quem é a mensagem mais forte aqui? É relacionada à submissão ou relacionado a esse fato aqui do marido se entregar em razão da mulher? Quem é o mais forte? É esse? Que tem mulher que não gosta, eu quero ser submissa. E para o homem aqui, irmãos, é muito mais pesado. Para o homem aqui, o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Porque se o amor dele não estiver semelhante ao amor de Cristo, não é um amor verdadeiro. Aí diz mais, a ponto de entregar a sua vida em razão dela. E aí, você tem coragem? Eu quero os homens aqui, tem coragem? No certo momento aí, a mulher pediu um rim, ele não deu não. Ele tinha 2 rins, a mulher precisava de um, ele negou. E aí?
O homem separou da mulher, e na hora da separação ele pediu o rim de volta dele. Ele não pediu o rim, ele ganhou na mulher é bom de separar. Ele está querendo que a mulher morra dele. Mas aí, irmãos, então a questão da submissão, desses 3 pontos aqui, a questão do homem é uma situação superior. Porque eu devo tanto a minha esposa, amar minha esposa, como Cristo amou a igreja, e eu devo entregar a minha vida. O que é entregar a minha vida? De todas as formas. A trabalho, se tiver qualquer situação, eu tenho que defendê-la. Eu tenho que entregar a minha vida pela minha esposa. E é isso que Jesus vai falar. Então, se as mulheres estão dizendo que é pesado ser submissa ao homem, o homem tem aqui a oportunidade de ter o amor com Cristo e ter a oportunidade de entregar a sua vida como Cristo entregou a sua vida para a mulher. E para os filhos, já para encerrar, e para os filhos, o que é que temos aqui no texto? É no versículo de número 1, do capítulo de número 6. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Glória a Deus. Irmãos, a obediência traz sucesso. A minha vida foi pautada na obediência. Eu nasci no lar cristão, nunca me desviei. Eu já disse aqui, nunca xinguei um palavrão sequer. Nunca saiu ali da minha boca um palavrão. Graças a Deus. Testemunho dessa situação, graças a Deus. Eu nunca xinguei. E graças a Deus a minha vida é pautada na obediência, na oração, na leitura da palavra, vindo à igreja, cultuando. Graças a Deus. Meu sonho era ser porteiro da igreja, mas eu nunca tive a oportunidade de ser porteiro. Eu queria ficar na porta para falar a todos os irmãos. Mas o meu chamado foi diferente, porque quando eu completei 11 anos, eu comecei a tocar na igreja e nunca mais saí de perto do público. Aí saí de lá, aí subi. Uma vez eu recebi uma profecia do irmão, um pregador lá de Candeias. O nome dele é Antônio, não sei se você conhece Antônio, o pregador Antônio. Ele olhou para mim e disse assim: olha, Deus, usando ele, disse assim: eu vou te tirar desse instrumento. Irmãos, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei triste. Porque a coisa que eu mais amava na igreja era tocar. E aí, ouvi uma mensagem de Deus: eu vou te tirar daí. Eu fiquei muito triste. Mas aí eu percebi, por 2 anos eu não estava mais lá. E aí eu estava aqui em cima. E é isso que Deus faz. O que eu quero dizer? Obediência. Através da obediência eu casei. Através da obediência estou aqui. Através da obediência estou pregando aqui nesse lugar. A obediência traz o sucesso. A obediência traz o sucesso na vida acadêmica, na vida secular, na vida empresarial. A obediência traz você alcançar patamares altos. Quer ver um exemplo de obediência? Samuel ouviu a voz: Samuel levantou e foi até ali e disse: ele aqui. Aí ele disse: não cheguei não, volta. Aí ele ouviu novamente: Samuel. Aí ele foi novamente, aí ele entendeu. Quando falar, diga assim: fala, porque teu servo ouve. Irmão, se fosse hoje, nos dias atuais, alguém chamando um adolescente, o que adolescente falar? Quem quer falar? Quem? Estou dormindo, estou me acordando. Outros falariam o quê? Um adolescente ouvindo o pai, ouvindo uma voz chamando o nome dele. O que adolescente vai fazer? É o que ele nem vai sair do lugar. Ele de lá mesmo vai gritar assim: ó. É o quê? Ele nem vai levantar. Mas Samuel levantou, saiu
Isso é obediência, irmão. Isso é obediência. Obediência é você sair do seu lugar, sair do seu conformismo e fazer o que está sendo determinado. Eu ouvi do pastor Josué Brandão, se Deus mandar você sentar, nem olhe para trás, sente. Com a confiança que você tem em Deus. Se Deus mandar você sentar, nem precisa você olhar para trás, sente. Porque Deus se garante. Palavra forte. Isso é obediência. Mas hoje, as pessoas querem obediência retrucando Deus. Diz assim, por que o Senhor está mandando eu fazer isso? Por que o Senhor está me chamando? Por que você não mandou fulano? Obediência, filho, é você levantar e dizer, entra aqui, meu pai. Sim, minha mãe. Se o filho for obediente, pode chegar à presidência da República. Se o filho for obediente, ele pode chegar à prefeitura municipal. Se o filho for obediente, ele pode chegar a ser um médico, a ser uma médica. Ele pode ser um vereador. Na obediência, a obediência leva ao sucesso. Então seja obediente. Ao marido deve, a mulher, na verdade, deve a submissão, o marido deve entregar e o filho deve obediência. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.